favor, estamos começando o não tradicional, respondendo perguntas que a gente ainda não tem nome, ou já tem, enfim, mas é um vídeo muito especial que a gente vai responder perguntas dos membros 93 e 05. E este vídeo é patrocinado por ninguém mais, ninguém menos que os membros 93 e 05, que o Gabriel não ia saber, ficou até confuso, mas foram eles que abriram para todos. A gente fez uma enquete lá se as perguntas seriam feitas num vídeo exclusivo para eles, e eles falaram, não. Tá top abrir. Não, as perguntas foram eles que fizeram, suas respostas seriam num vídeo exclusivo. Sim, as perguntas deles seriam lidas num vídeo exclusivo e obviamente que as respostas também, né? Isso é muito legal a gente fazer um vídeo, ler as perguntas e fala as respostas no próximo vídeo. Ia ser o maior clickbait da história. Seria. Então vamos começar com as perguntas. Esse vídeo não tem muita enrolação, né? Não, eles são as perguntas e as respostas. Então, bem simples, inclusive, bem didático. Então vamos começar. É muito legal essa parada que nunca começou. Quem separou pra gente as perguntas aqui no Word que está no nosso lado foi a Vives, então não sabemos a ordem que está, provavelmente foi na ordem que ela pegou e colou. Isso significa que uma pessoa vai abrir essas perguntas como primeiro perguntador desse quadro da história. Eu vou dar uma dica, não é a Karine Andrade. Não ela é a segunda, pela ordem que nós temos aqui, que não sabemos qual é. Na verdade, assim, eu acabei de perceber que a gente tá do último que mandou pro sério primeiro. Isso? Então o primeiro de Então, verdade é o Dênio Pereira Rodrigo dos Santos, mas a gente vai ler ele por último. Certo? Então, não, tá tudo bem. A Vives apareceu aqui justamente para dar esse toque. Talvez ela tenha colocado o Denner foi o primeiro perguntador e você, por algum motivo, vai querer começar pelos últimos, é isso? Os últimos serão os primeiros. Tá certo. 2 minutos de vídeo que a gente não respondeu a pergunta. Então vamos começar. Você quer começar por baixo? Tanto faz, Então vamos assim, que é mais fácil descer. Então, último primeiro perguntador foi o Luiz Meira Neto, que a própria abertura dele foi: oi, se ainda der tempo de perguntar. Aparentemente deu, porque nós estamos respondendo aqui. E é a última pergunta. Muito bem. Para entender a situação do prejuízo de 180 milhões, seria importante conhecer o fluxo de saídas e entradas de recursos ao longo do tempo, assim como saber o que é recorrente e o que é extraordinário. Sem isso, o número de 180 em si fica muito cru. Abraço. Então a primeira pergunta ela não é uma pergunta, ela é uma afirmação. E sim, você precisa conhecer todo o mecanismo, estar por dentro de uma série de coisas, só que alguns aspectos eles são muito claros. O São Paulo terminar com déficit, o São Paulo gastar mais do que arrecada, o São Paulo ser deficitário em algumas receitas, principalmente quando a gente compara isso com outros clubes e compara com a quantidade de torcida do São Paulo, o marketing que um clube como o São Paulo deveria ter, baseado em quê? Baseado nas colocações ultra recentes, digamos assim, no Campeonato Brasileiro, 2018, camisa, 2019, o que vende de camisa, tudo isso entra na conta, né? O que o próprio torcedor consome, o torcedor do São Paulo, de uma maneira geral, consome bastante em termos de camisa, de produtos, enfim. Então tudo isso fica abaixo e aí você começa a se preocupar, porque você já não está tendo fluxo de caixa, você está pegando empréstimos recorrentes com bancos. Então, assim, isso são coisas que você não precisa estar tão por dentro assim para saber. E quem fez o levantamento, o último levantamento, para fazer a crítica ao São Paulo, ao modelo administrativo, também falou essa coisa do São Paulo, vender talentos jovens e contratar jogadores de mais idade. Casos aí não estou falando de valeu na pena, mas Hernanes, Pablo, o próprio Pato, o Juan Fran, Daniel Alves, são jogadores que tem mais idade e, em teoria, menos mercado, muito mais difícil de você vender por um preço muito bom. Não é um jogador que você vai fazer dinheiro e você está, então, na verdade, financiando todas as suas dívidas em cima desses jogadores. Quer dizer, o seu lastro aí são os jogadores, os jovens talentos, e muitas vezes, não está acontecendo esse ano, mas muitas vezes São Paulo vende no desespero. Então muitos times já vieram, como o Ajax veio para cima do David Neres antes. Sim, mas esse ano estava em cima do Antony. Porque o David Neres era um bom cenário, mas também dificuldade financeira do São Paulo. Mas agora era desesperador, e daí, então assim, todas essas coisas estão nesses números. Só para mostrar que assim, para você saber a fundo, você poder detalhar, primeiro você tem que ter um conhecimento maior, ou estar acompanhado de pessoas que têm esse conhecimento, mas nem tudo, não é assim, como ninguém está lá dentro, só quem está lá dentro sabe. Você tem alguns indícios que são muito claros. E uma coisa que a gente fala, que desses 180 milhões, parte dessa dívida é parcelada. Exato, né? Então assim, ela tá inteira, mas ela vai custar para o São Paulo muito. E algumas coisas nem eram culpas dessa administração, muita coisa
Mas algumas coisas não são. São coisas de outras administrações que eles tiveram que absorver. Podemos ir para Karen? Podemos. Que é a penúltima. Karen Andrade, lembrando que o Luiz Meira Neto, membro 93, Karen Andrade, membro 93. Sobre a vergonha da arbitragem no jogo de ontem, ela escreveu, mas na verdade o jogo foi segunda-feira. A Karen errou? Não, a Karen escreveu no dia correto, a gente está fazendo muito bom esclarecer isso, para não parecer que a Karen está errando. Imagina. Tá. Quais medidas são cabíveis numa situação dessas? Daria para anular a partida? O que fazer diante de tamanho desrespeito com a instituição? As medidas são, infelizmente... É reclamar, evitar que esse senhor apite novamente. Você viu que ele vai estrear no Campeonato Brasileiro Feminino, né? E aí eu pensei assim, caramba, este é um incentivo que a CBF... A Federação Paulista. A Federação Paulista de Futebol, né? Os dois. A CBF também permitiu, mas principalmente a Federação Paulista. Mas é Campeonato Brasileiro, colocado, né? Então, os dois. Um deu aval pro outro, só que a Federação afastou ele de outras competições, colocou ele lá na E aí ele pode apitar jogo feminino assim do nada. E eu achei um desprestígio gigantesco com o futebol feminino, mostrando que o futebol feminino... Porque assim, o cara precisava passar por uma ciclagem maior do que simplesmente já colocá-lo num jogo que é a estreia de um campeonato que é muito importante, que é o campeonato feminino. A gente chegou a comentar isso na última live. Daria para anular a partida? Assim, a resposta técnica é que talvez desse se o São Paulo conseguisse, não sei se é comprovar a palavra, mas se no entendimento das pessoas, e aí porque difícil. Ele tem que entrar com recurso e provar que o erro... Que o erro ele foi um erro de direito e não um erro de fato. Como assim erro de direito? O erro de direito que um dos erros do impedimento, foram 3 erros do impedimento do lance do Pato, né? O cara tava o segundo lance. O cara tava 2 metros em condição legal, tinha 3 jogadores dando condição para ele, 2, 3 jogadores mais ou menos, e o passe veio de um jogador do Novo Horizontino. Esse último aqui é muito claro. Ele é muito evidente. Um passe estava indo frágil, o jogador do Novo Horizontino ataca a bola, joga a bola para trás, e aí isso desqualifica completamente o impedimento. São Paulo conseguisse, no julgamento, e as pessoas envolvidas na hora de julgar isso, entendessem que o árbitro desconhecia a regra, ou ele não aplicou a regra de maneira correta, não é que não aplicou a regra, porque aí de novo a gente entra no negócio do erro de fato. É como o árbitro não vê um pênalti. Ele não vê um pênalti, é um erro de fato. Mas se ele entendesse que ele não tinha o conhecimento da regra, que ele apitou algo que não é o correto da regra... Um exemplo bem grotesco é o cara chuta a bola, um jogador intercepta a bola com a mão, coloca no chão, chuta e ele não dá o pênalti, não porque ele não pegou na mão, mas porque o cara não entende que a regra é como se tivesse um time jogando um jogo com 12 jogadores, por exemplo. É um erro de direito, você teria como anular o jogo. Só pode ter que comprovar nesse negócio, mas assim, não aliás, isso até aconteceu no jogo São Paulo com o rival. O jogador interceptou a bola com a mão, teve assim, narração de defesa, tudo, enfim. Então, não, mas de qualquer maneira eu não gosto que anule jogos, eu não acho legal. O Eli Ferraz mandou a primeira não pergunta do programa de perguntas, é uma não pergunta. Na verdade, o primeiro foi o próprio Luiz, né? Mas ali ainda tinha uma margem para a do Eli não tem mesmo. Não tem. Eu não quero mandar nenhuma pergunta não, só quero um salve para mim e para o canal Acervo Tricolor, então salve pro Eli Ferraz. Um salve ótimo. É um salve duplo. Sim. Pro Eli Ferraz e pro Acervo Tricolor aí, pra galera. Um abração pro Eli. E Matheus Nats. Vocês estão vendo mais indícios de melhora de rendimento no trabalho de Diniz? Você quer ler tudo? Acho que dá pra responder por parte. Mais indícios de melhora? Sim. Eu até tô vendo indícios de melhora, sim. Nesses 4, por enquanto temos 4 jogos na temporada? Sim. Nesses 4 jogos, sim. Sim. É uma coisa que o Gabriel falava quando a gente tinha que julgar o trabalho do Diniz. Essa melhora sutil era uma coisa que a gente deveria perceber jogo a jogo, ao longo dos jogos. Não estávamos percebendo no Brasileiro, mas ele continuou e agora esse trabalho está dando indícios. É bem pouco, mas que bom. Melhor assim. Claro, precisa continuar. Sim, não adianta parar voltar não, precisa dar sequência a isso. Nesses 4 jogos, sim. Aí eu concordo que a defesa está ficando muito exposta, mas para mim isso vem desde a época do Cuca. Isso também do Cuca já... O Cuca deu uma piorada na defesa. Acho que se a gente pegar assim, na verdade, desde que alguém saiu, né, a coisa vai... Então acho que vai levar mais tempo para consertar. E também gostei bastante do comportamento dos jogadores no jogo de ontem, porque imagino que os jogadores mais temperamentais, como o Reinaldo, ele falou de ontem, mas não é ontem, tá? O Matheus também não errou. Segunda-feira contra o Novo Horizontino. Porque imagino que os jogadores mais temperamentais como o Reinaldo, num jogo como ontem, não teriam mantido a compostura em outra situação. E acho que isso é mérito do Diniz, mostrando mais calma em momentos adversos. Primeiro conseguindo a virada na Ferroviária e agora, nesse roubo de ontem,
provavelmente ele quiser o empate, né? Conseguindo resultado positivo e os jogadores com mais cabeça. Então, uma coisa que fica muito clara no trabalho do Diniz é que talvez dos últimos técnicos que o São Paulo teve, esse tenha a maior aceitação e apoio do grupo. Nos técnicos recentes, nem o Cuca gozava desse prestígio, por parte dos jogadores. O Cuca tinha muito esse prestígio por parte da diretoria, porque o Cuca foi o técnico de todos esses, dos últimos anos, de toda a gestão Leco, foi o técnico que o Leco mais tentou atender. Leco e Rai. Tudo que o Cuca pediu, São Paulo não media esforços para trazer, para contratar, para fazer. Então, o Cuca foi o cara que teve mais méritos. Sim, parte dos problemas defensivos do São Paulo vieram nessa era Cuca. E aí o Diniz vai ter que consertar isso, mas não é o forte dele. A gente até falou isso no começo do trabalho do Diniz, que foi aquele jogo contra o Flamengo, né? Sim. Que a defesa foi até melhor do que a gente esperava, do que vinha sendo do trabalho do Cuca. Mas o Diniz, com os jogadores, ele tem muito prestígio. Os jogadores não cansam de elogiá-lo, talvez até para blindá-lo, porque percebem que tem algumas críticas mesmo ao trabalho dele e pelo menos uma desconfiança. E acho muito uma amostra muito minúscula, pequena, na verdade. Pra gente saber se... Não, para avaliar a questão de comportamento. O Reinaldo, numa das falhas do árbitro, numa falta clara não dada, enquanto o São Paulo puxava contra-ataque, falta no Tietchan, se não me engano, o cara do Novo Horizontino pega a bola, o Reinaldo desce uma madeirada no cara, é verdade. Uma bela de uma pernada no cara, acho que chegou até a tomar cartão amarelo, não lembro. O árbitro também deixou passar, é muito ruim, não dava nem para lembrar. A amostragem é muito pequena então, porque assim, o árbitro é ruim. Aconteceu também, e era um momento em que assim, o Reinaldo ele se estressa muito com o adversário também, ele se estressa com a arbitragem, reclama, toma cartão amarelo com reclamação toda hora, mas muitas vezes ele se estressando primeiro com o adversário, aí ele vai descontar no árbitro, né? Então, sim. isso não e outra, temos que lembrar que o Reinaldo, em teoria, está numa época mais calma da vida dele. Acabou de ter uma filha. Não acho que tenha nada a ver, tudo bem. Não, acho que ele tá mais calminho. Absolutamente Pelo menos assim, até o próximo jogo. Tá. Não, você entendeu? Porque ele tá. É aquele efeito filha, tipo, dura umas 2, 3 semanas assim e depois já volta normal. E você sabe disso, então? Eu adotei um filho muito grande. No começo achei que era uma boa ideia, mas logo eu percebi que não era. É uma cilada, Binho. Você tá falando de mim, tá? Será? Vamos lá. O Hilarivan Júnior é de conhecimento de todos ou a maioria dos São Paulinos de que o clube fechou com um déficit de 180 milhões no ano de 2019. A diretoria esperava vender Antony para amenizar a situação do clube. Esperava, eu falei. Tá, entendi. A situação do clube, o que não aconteceu. Viramos o ano no vermelho, para piorar, fomos acionados na FIFA por atraso de pagamento pelo Tietchan. E agora fiquei sabendo que o São Paulo foi acionado novamente pelo time dos Estados Unidos, o Orlando City, pelo empréstimo do Kaká, que o próprio dono do time alega que o São Paulo não pagou. E não pagou mesmo. E não pagou mesmo. Isso é sabido desde que o Kaká veio. Pergunto. Procede o que li? Se for verdade, onde iremos parar? Quais medidas essa diretoria tem que tomar de imediato? Eu só vejo uma solução, ele continua, eu só vejo uma solução, ganhar o Paulista se torna obrigação, pois só ganhando esse título talvez consigamos amenizar esse rombo astronômico dos cofres tricolor e infelizmente torcer pela venda do Antony no meio do ano. Só tem uma discordância, na questão do Campeonato Paulista, eu penso que mudaria muito pouco. Não, a questão financeira é a questão financeira, porque a premiação é 5, 7, 8 milhões de reais, alguma coisa a premiação é baixa, muito pequena. Mas eu acho que ele está falando de projeção. Não acho que daria tanta projeção assim para algum desses garotos, apesar do São Paulo estar tanto tempo sem título. Então, por exemplo, você coloca uma capa de jornal. São Paulo que não ganhava título, não sei o quê. Antony briga numa final e São Paulo ganha seu primeiro título em tantos anos. Aí eu acho que é nessa linha que ele está falando. Tudo bem, de valorizar. De valorizar os jogadores e a base ficar mais forte, porque ela vai com um título pro meio do ano. Aí, nesse aspecto, sim. Porque o restante das perguntas procede o que ele procede. Tudo. E quais medidas essa diretoria tem que tomar de imediato? De imediato, o São Paulo só tem, para conseguir dinheiro rápido, digamos assim, a venda de jogadores. Sim. Ele está se livrando de jogadores, né? Por exemplo, caso do diminuição da folha, isso está tudo previsto, porque o São Paulo fez um planejamento financeiro que envolve um aumento de receita muito considerável em todos os setores e uma diminuição de folha salarial, diminuição de gasto de maneira geral, também bastante agressiva. Então,
Isso a gente só vai saber no fim do ano se deu certo, porque envolve captação de novos recursos, patrocínios renovados, tem Banco Inter para renovar, no meio disso tudo tem briga política, que o pessoal acha que não afeta muito. Afeta bastante. Então, o Daniel Alves falou isso, né? Logo que ele chegou no São Paulo. Não, mas afeta muito para patrocinador também. Tem gente então, que não quer se meter nessas coisas. Afeta tudo, afeta os caras falam, nunca vi. E só volto um pouquinho em cima, em relação a essas coisas da FIFA acionar, a sorte é que o São Paulo ainda estava naquela operação com o River estava devendo. O mesmo cara que julgou o caso do River em relação ao Prato, que o São Paulo entrou na FIFA, julgou o caso do São Paulo em relação ao Tietê. O mesmo cara entendeu que o São Paulo precisava do dinheiro do River para pagar o Dínamo, então o São Paulo vai ficar aí numa advertência, até porque o São Paulo não é reincidente ou coisas assim em casos específicos desse sentido. Agora, o caso do Orlando preocupa muito porque é um negócio muito amador feito lá atrás. E faz tempo que o dono do Orlando fala dessa dívida, que é brasileiro, por sinal, né? Enfim. Danilo Davo Fernandes. Membro 05. Gabriel vai vir pertinho de onde eu moro. Manda um salve aí, Perecini, um salve pro Danilo. Seja bem-vindo aí, mano. Se quiser colar em Mauá, só chegar. Teremos o jogo contra o Santo André domingo, né? Sim. Então, provavelmente, acho que é o mais perto que eu chegarei no ano de Mauá, porque em termos de cidade, né? Acho que o São Paulo é o mais próximo de onde vai jogar. Mas se o Danilo for ao jogo, mande uma mensagem ou para mim no Twitter ou para você no Instagram, que a Vives vê e avisa a gente. O Instagram é sempre a Vives. E a gente consegue se encontrar lá, não necessariamente em Mauá, mas ali pelas regiões de Mauá. Você não trocou ainda seu arroba? Ainda não troquei. Jesus, vamos lá. Lucas. Mais um abraço, um salve, né? O Lucas Nied, ele não é São Paulino, é membro 93, não é São Paulino, conversou com a gente, acho que pelo Instagram, mandou uma thread que ele fez, bem bacana. Sobre, ele torce pro Internacional de Porto Alegre, né? Uma thread bacana sobre análise de vários clubes aí do Brasil, time titular, opções, o cara manda bem mesmo, um bom trabalho. E aí ele pergunta qual é para vocês o maior defeito, a maior qualidade do Diniz, levando em consideração todos os trabalhos dele antes e também depois de chegar no São Paulo. Todos elogiam os ideais de jogo dele, etc. Mas, na minha opinião, a maior qualidade dele é enxergar jogadores com grande potencial, como fez com o Tietê e principalmente com o Bruno Guimarães, que jogou com ele no Audax e levou para o Atlético Paranaense e, na minha opinião, foi o melhor volante do futebol brasileiro no ano passado. O que acham? Um abraço. O olheiro Diniz. Não, então, a questão não é nem essa. A questão é que, assim, o maior defeito acho que é a coisa mais fácil de identificar nos trabalhos recentes dele, que foi a pergunta, porque é a estagnação. Agora, por exemplo, a gente respondeu há pouco que a gente viu indícios de evolução no trabalho dele. Sim. A gente entende que no fim do ano passado foi uma situação muito mais emergencial. Ele precisava do resultado, ele precisava da fase de grupos da Libertadores, precisava de tudo isso. E ele assumiu em outubro, quer dizer, o que a gente teria de amostragem de outubro até o fim do ano era uma necessidade brutal de resultados. Você não pode avaliar um técnico com 2 meses de trabalho. Então agora ele está conseguindo evoluir, só que ele chega num ponto do trabalho dele que ainda não é o ponto ideal de competição. Ele não chega na crista da onda. E dá uma estagnada, começa a ficar previsível, começa a cair o rendimento coletivo. Isso aconteceu tanto no Fluminense como principalmente no Atlético Paranaense. No Fluminense ainda foi muito enfático, ainda foi mascarado, digo, porque no jogo da demissão dele, o Fluminense massacrou o CSA e pecou de fato nas finalizações, como o São Paulo pecou contra o Novo Horizontino. Sim. E aí o São Paulo é pior em finalizações, por sinal. E aí parece que todos os jogos do Diniz são o jogo contra o CSA e não necessariamente era o padrão no Fluminense, que também começou relativamente bem, estagnou, parou, ficou previsível, enfim, a ponto de chegar na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. A questão do Bruno Guimarães, que é o que ele aponta como maior volante do Brasil. Não é só a questão de você identificar um valor, é a questão do que o Atlético Paranaense, na época, proporcionou para o Fernando Diniz enxergar esse valor. Era como se o São Paulo estivesse treinando com todos os titulares e um time sub-23 estivesse jogando o Campeonato Paulista. O Diniz estaria 100% de olho nesse time e poderia identificar um jogador e trazer para o time principal, e esse cara se dá bem no time principal. É mais difícil quando você não tem esses caras jogando toda hora. Então, e o Diniz teve, mais tempo no Atlético Paranaense para treinar do que qualquer outro treinador
no Brasil todo. Tanto que Naquele ano o Atlético Paranaense não jogou nenhum jogo com o time principal. e aí o Thiago Nunes, quando chegou, conseguiu fazer disso efetivamente. Então ficou mais resultado. fácil ali de pensar. A questão do Tietê, ele ficou anos e anos no Audax, né? Ele ficou muito tempo no Audax para conseguir trabalhar, lapidar, pegar uma peça de jogador, identificar como consegue encaixar no coletivo, mas eu acho que o principal qualidade dele é a parte que importa isso. É o gerenciamento de grupo. Isso é muito bom, isso é muito forte nele. A confiança que ele consegue passar pro jogador, porque isso é importante pra cacete. Não adianta você ter a melhor ideia de jogo do mundo se os caras não estão comprando a tua ideia ou se eles não têm a confiança para executar aquilo que você quer. Isso ele faz muito bem e aí a gente passa para a ideia de jogo dele. A ideia de jogo é boa, a execução ainda não mostrou que ele consegue chegar ao ponto que ele almeja, ou que pelo menos ele fala em entrevistas. Né? Se fosse fazer aquela analogia, para quem vai muito pra praia, o Fernando Diniz é aquela onda que cresce, parece que vai virar onda e aí vem a marola só, sabe? Te engana muito, não quebra a onda. Tá faltando quebrar a onda, quem sabe agora. O vídeo vai ficar longo, a gente sabe disso, né? Mas faltam 3 perguntas. Essa do Glauber. A do Glauber não é uma pergunta, a do Glauber vem é uma enciclopédia, ela vem porque em partes. Ele explica, ele fala, deixei esse comentário no vídeo anterior de vocês, mas farei apenas uma réplica, pois gostaria da opinião perante meus argumentos. Abraço e boa noite, sou super fã. Segue. Ele entende a nossa opinião, mas não concorda totalmente. O vídeo que ele se refere é sobre a rodagem de elenco. Essa troca no começo do ano. Aí vamos lá, o primeiro ponto dele. Ano passado sofremos para nos classificar. Nada garante que se for com a base ou com um time regular, né, com um time misto, digamos, conseguiremos nos classificar sem problemas. É que o ano passado, a gente primeiro passou a usar muito a base. Se a gente pegar o primeiro jogo do Mancini contra o Red Bull no Morumbi, o jogo ele é repleto de atletas da base, o Carneiro no comando de ataque, ele foi uma revolução muito grande. Assim, o ano passado, ele não é um ano comum que você vai olhar e falar, não, esse ano aqui é comum, então se você vier com um time diferente é daqui para baixo. Não, ele já foi um ano muito exceção. E o ano muito exceção, o São Paulo se classificou, mesmo assim, por incrível que pareça. E chegou na última rodada dependendo apenas dele. Então, assim, agora o São Paulo de novo já é líder do seu grupo, já era líder antes do jogo contra o Novo Horizontino. Se tivesse ganhado o Novo Horizontino, tinha mais uma rodada de vantagem na liderança do grupo. E aí estaria líder também isolado do campeonato com 10 pontos, e não com 8, só na liderança do grupo. E como nós falamos como nós falamos neste vídeo, ao longo do período em que temos essa fórmula sendo disputada, não é só o São Paulo que não teve bem em alguns dos anos. Santos já não teve bem, o próprio Corinthians. E ao longo de 6 ou 7 anos que a gente tem esse formato, dos 4 grandes, durante 6 ou 7 anos, ou seja, várias chances que você tem de algum grande ficar fora, aconteceu uma vez. 2014, né? 2014, que foi o Corinthians que ficou fora, porque os outros 2 times tiveram uma pontuação assim inacreditável. Nem teve uma pontuação abaixo, nossa, foi horrível, fez 10 pontos em 200 jogos. Não. O Ituano teve um desempenho muito acima, aconteceu, ficou fora, foi o vexame, é absurdo. Não, e assim, o que a gente está falando mesmo utilizando rodagem de elenco, alguns jogadores da base, em um jogo muito à escolha ali, como é o caso do Água Santa, da Ferroviária, a gente acreditava que a classificação aconteceria naturalmente com essa rodagem. Tá? Então, assim, o ano passado foi completamente... É o que nós estamos falando. O ano passado foi... O ano passado foi fora da curva. Aquela transição de São Paulo e a transição de técnico, né? São Paulo, em classificação geral, e não foi a primeira vez que aconteceu, ficou em 9º. E só classificam 8, só que o formato era por grupo. A Ponte Preta fez mais ponto e não foi... É muito ruim o Campeonato Paulista. O segundo ponto. Não é verdade que todos os times estão poupando. O time do Palmeiras e do Corinthians estão jogando quase sempre com o time titular. O Palmeiras tem feito a sua rodagem. O Palmeiras está rodando. O Palmeiras rodou, 5, 6 jogadores de um jogo pro outro e o Luxemburgo falou que é isso. Tem feito sua rodagem. O Corinthians, de fato, não fez. Sim. Fez muito pouco, na verdade. Um jogador que entra, é mais sim. de teste do Thiago Nunes. E aí tem que fez lembrar. Menos. E aí tem que lembrar, o Corinthians de hoje é um planejamento novo. O Corinthians dos últimos anos, ele rodava. Que ganhou, inclusive, o ano passado. Esse Corinthians que não rodou foi jogar ontem, agora é ontem mesmo. Jogou ontem contra o Guarani do Paraguai. Para quem assistiu o jogo, percebeu que no fim da partida, digamos que
o Guarani conseguiu sobressair muito fisicamente. Até porque era um time muito inferior. Teve um contra-ataque que poderia ter, não digo matado o jogo, porque eu acho que o Guarani é muito fraco e o Corinthians é favorito no jogo de volta, sim, amplamente favorito. Mas tem jogador que chegou e já pôs pra jogar que é promissor, mas o cara não tinha perna pra acompanhar. Teve jogador que foi muito mal, por quê? Porque os jogadores poderiam ter tido aí um pouquinho mais de treino tático, técnico. O próprio duelo contra o Guarani do Paraguai, segundo tempo, o Guarani largou de mão, só que fisicamente está muito mais inteiro. Conseguia. O Corinthians, muitas vezes, o jogador dominava a bola, quando ia levantar a cabeça, os jogadores do Guarani já estavam em cima. A diferença de reação de um para o outro era muito, muito clara. Mas a opção deles, perderam para o Guarani do Paraguai, com um time infinitamente pior, assim como o São Paulo perdeu para o Talheres ano passado. Coincidência ou não, é bom deixar claro que não é só por isso, mas ambos adotando a mesma estratégia. Então, gente, é isso. Tipo, rodar o elenco não é garantia de sucesso, não rodar não é garantia de fracasso. Pode acontecer uma coisa fora da curva de não rodar. O não rodar vai trazer problemas. É como se você tivesse com um carro, o mecânico falou, dá uma segurada no carro e você não segurar. Pode estourar o motor, pode não estourar. Mas você está correndo um risco e é um risco desnecessário. Eu lembro de uma corrida do Ayrton Senna que ele estava tão na frente, mas ele não tirou o pé, cara. E eu não lembro se deu um problema no motor, os caras falaram, pô, dava pra ele ter segurado porque ele tava numa distância muito grande do... Tem, às vezes, aquela galera que não consegue tirar o pé mesmo. Rodagem seria saudável e não é colocar o time inteiro reserva, mas, por exemplo, poupar alguns jogadores como o Juan Fran, que é mais veterano. Alguns jogos até alguns jogos até entendeu? Assim, um jogo. Colocar, jogo desses jogos. Principalmente desses agora de janeiro, de 22 de janeiro. E é jogo pra você descobrir um talento, um jogador de base, é este jogo. É esse jogo, é no Paulista. Porque se a gente precisar de um garoto, vai colocar quando? Contra o River lá? Tudo bem que agora não vai ter torcida, então eu reformulo. Num jogo de Libertadores, contra um adversário, na casa do adversário, com pressão. Bom, mas terceiro ponto, o Jorge Jesus mostrou ano passado que os jogadores não são de vidro, podem sim descansar e jogar. Ressalta também que o problema de lesão do São Paulo nos últimos anos, nos anos anteriores, não é necessariamente por conta da pré-temporada, e sim pelo pífio departamento médico que temos. Aí agora a gente entra em 2 pontos. O primeiro, sim, o Jorge Jesus pouco poupou. Isso já em agosto, e no próprio vídeo que ele cita, a gente fala que a diferença de janeiro e agosto é muito grande. É em janeiro que você prepara o seu time para o começo da temporada, e esse time que o Jorge Jesus pegou, tiveram depois algumas contratações, mas esse time que o Jorge Jesus poupou no começo do campeonato carioca, teve a sua rodagem de elenco, Everton Ribeiro muitas vezes poupado, jogo contra o Resende com estreia de Arrascaeta e Gabriel e os outros 9 reservas. Além disso, pausa para a Copa América, mais 30 dias no meio da temporada que o Flamengo mais do que uma pré-temporada. 30 dias durante a temporada que o Flamengo pôde se reestruturar de novo, para inclusive chegarem jogadores da Europa e não estrearem imediatamente, como o São Paulo fez com Daniel Alves e Juan Fran. Felipe Luiz e Rafinha chegaram e tiveram a sua preparação para estrear bem depois. O Hernandes também chegou e já foi jogar e não era. Em agosto é uma coisa, em setembro é uma coisa, aí você vai jogar quarta e domingo, acontece, só que é lá em janeiro que você prepara o time para isso. O segundo ponto, o nosso DM é ruim, o DM trata as lesões. Sim. As lesões acontecem antes do DM. Acontecem antes. Não é, por exemplo, o médico deu um remédio errado e o cara foi jogar bola e dele se machucou. Não, o cara se machucou e o departamento médico demora para recuperá-lo. Mas se o planejamento fosse correto, a chance dele ir para o departamento médico, que era ruim, estar em reestruturação... E que, de novo, não é aspecto único, mas é um aspecto que influencia diretamente. Porque você não faz uma preparação adequada lá no começo da temporada, quando você chegar no fim, que você deveria estar num patamar específico de preparação física, você está abaixo e vai exigir mais. Foi o caso do Tietê. Foi o caso, e curioso, o Hernandes falou isso, não me preparei, estraguei o ano inteiro. Agora hoje teve outro que falou a mesma coisa. Quem? Alexandre Pato. Falou, cheguei, não me preparei adequadamente, estava num outro ritmo, me comprometeu o período desde que eu cheguei, o cara chegou praticamente no começo do ano. Então veja, jogadores entendem que a preparação inadequada compromete o ano inteiro deles. E o principais fisiologistas, preparadores físicos, insistem nessa coisa, você precisa rodar, porque, pelo menos no começo da temporada, lá para agosto a gente quer estar com um time base jogando mesmo direto. E aí, o quarto tópico é praticamente complemento, porque não garantir a classificação agora do que possivelmente poupar vários jogadores, não ganhar os jogos e ser um parto como ano passado, justamente porque aí a gente está invertendo a ordem das coisas. Se poupa para você adquirir o condicionamento físico adequado, apenas para isso, e aí a partir disso você vai jogar sério. E de novo, ano passado, um ponto fora da curva por completo, e que mesmo assim, um ponto fora da curva por completo, São Paulo terminou classificado com
uma pontuação horrorosa, nono na classificação geral, negócio ridículo. E assim, nono de 16, negócio horroroso. E aí o que acontece? Quando a gente chegou nessa fase decisiva, alguns jogadores não estavam disponíveis. Por quê? Porque não foram poupados. O caso do Hernanes talvez tenha sido mais prominente. O próprio Luan, que não teve pré-temporada, foi para a seleção, se machuca na final do Campeonato Paulista. Não faltam exemplos, acho que no ano passado. Quinto, o time está diminuindo o ritmo no final dos jogos. No final de todos os jogos, eu acredito que isso não é por desgaste, sim exatamente para dar uma segurada no físico. Na estreia contra o Água Santa, por exemplo, o próprio Diniz admitiu que o time não aguenta ainda. Está num preparo físico. E eu duvido que uma semana depois, por exemplo, contra a Ferroviária, tendo jogado no domingo, num sol de 40 graus, tenha sido resolvido para o São Paulo. Não, agora a gente está inteiro, mas a gente vai dar uma poupada aqui porque a gente quer. Agora, é uma questão de desgaste. Se não tivesse jogado com a Ferroviária e tivesse feito treino físico, teria conseguido mais tempo para treinar na parte física, para, sei lá, por exemplo, para o clássico, né? Podia ter rodado aí. E o que é mais curioso o Pato falou, né? A gente sentiu câimbras. O cara sentiu câimbras e o cara entrou. E saiu no jogo contra o Novo Horizontino também. Jogou meio tempo e contra o Novo Horizontino também. Ele não está inteiro. E aí a gente pega também o exemplo do Corinthians ontem, que não estava inteiro. Então, assim, dá muita diferença assim. Rodar faz com que você dê mais condicionamento para isso. E o sexto, acredito que o Diniz vai sim começar a poupar jogadores. O lance, nosso medo é quando é que isso vai acontecer e se isso vai acontecer no momento mais inteligente. Vai comprometer a preparação. Esse é o ponto porque principal. Assim, por exemplo, se ele for resolver poupar na hora que chega no mata, que hora para poupar, né? Não é a hora de poupar. No mata é a hora que você espera estar com o time inteiro porque no mata você pode... Eu falo mata porque não tem o outro mata, né? Ele só encerra, esses são meus argumentos e minha opinião. Ao meu ver, não é de todo um caos nós ganharmos os jogos iniciais do Paulista, depois dar uma relaxada. Boa noite, sou super fã de vocês, abraço, espero que aceitem meus argumentos sem precisar concordar, é claro. Não, tranquilo. Também dizemos... E é muito bom que esses argumentos aconteçam, porque é isso que é conversar e chegar, é colocar pontos, é muito bom mesmo. Aí, Radmirad. Olha só. Você falou bonitinho agora. Radmirad, membro 05 também. Compactou com a ideia de vocês de não gosto do Diniz, mas vou torcer por ele, obviamente, porque queremos o bem do São Paulo. Mas qual seria o fim da picada para o Diniz? Cair nas finais do Paulista? Não se classificar na Libertadores? A saída de possíveis jogadores que consideramos importantes no elenco seria levada em consideração pela diretoria no caso dele fracassar no São Paulo? Lembrando que não estou gorando o cara, jamais. Mas já me desacostumei de ter o mesmo treinador no começo do fim do ano. Olha, sim. Não classificar na Libertadores, para mim, seria o ponto mais agudo aí e que provavelmente resultaria numa demissão, porque a pressão da torcida ia ser infernal e a gente tem uma diretoria muito fraca, muito omissa, muito covarde, né? Porque covarde, acho que o termo é covarde. Se a torcida faz, eu vou contratar... Aí é em termos de resultado que você está falando. Sim. E aí em termos de resultado. Se acontece isso que você está falando, cair nas finais, o que seriam as finais? For nas quartas pro Inter de Limeira, por exemplo? Um exemplo. Sim. Vai ter muito mais peso do que você perder, por exemplo, da maneira que o São Paulo perdeu ano passado. Jogando melhor no Morumbi aí e tomando gol no fim do jogo contra um clássico. Por outro lado, se perder para um rival por uma goleada, isso vai ter uma contração. Que mais importante do que todo esse resultado, até para a gente avaliar qual seria o fim da picada, é se ele aliar algum resultado que não agrade com desempenhos que não agradem. Porque, por exemplo, São Paulo não classifica na Libertadores. Só que jogando como jogou, só um exemplo, como contra o Novo Horizontino, talvez exista manutenção do trabalho dele. Talvez. Se o São Paulo joga bem contra o River Plate, não consegue ganhar o jogo, joga bem lá, mas perde. Se acontece uma coisa absurda, do tipo uma arbitragem fora da curva, tudo isso, coisas relevantes, eu ainda contexto, acho sim. que ele é mantido. Então, assim, eu acho que o fim da picada seria esse casamento de resultados, ou uma sequência de resultados muito ruins, perde para a Inter de Limeira, perde 4 jogos de 6 na Libertadores, e aí ninguém vai avaliar nada de desempenho, a gente sabe como é que funciona. E aí, assim, essa soma das coisas. E sair jogador vai considerar? Não. A diretoria não. Se a diretoria vender o time inteiro, o Diniz que tem que se virar, porque a diretoria não erra. Esse é o mantra do Leco. O Leco não tem responsabilidade nenhuma. São Paulo chegar no meio do ano. Ele contrata o técnico, tem que se virar. Mas não tem jogador, azar. Se vira aí. A gente precisa bater as metas financeiras, vendemos o time inteiro agora, e aí o desempenho cai. É culpa de quem? Do técnico. Já vimos esse filme há muito legal que é tipo uma diretoria. Vamos imaginar assim: você está trabalhando numa empresa, não tem equipamento, mas vocês precisam trabalhar e render.
E aí, assim, a culpa de não ter o equipamento é da diretoria, né? Então, assim, se não tem jogador, a culpa é da diretoria, mas cai no colo do E se técnico. precisar vender desesperado, quem fez esse rombo para vender desesperado? Né? Aí, no exemplo que eu dei, a empresa tem que ser muito amadora. E aí, o fazer último, porém primeiro, isso. Denner Pereira o primeiro Rodrigues dos perguntador, Denner Pereira Rodrigues dos Santos. Santos, também membro 05. Qual o jogo mais difícil que vocês assistiram no estádio dentro e fora de casa? Abração. A fora de casa foi o Liverpool, 0-5. Não, o jogo mais difícil, acho que... Não, acho que ele quer dizer no estádio... Ah, não, eu sofri muito no 0-5, vai ser esse. Foi fora de casa, foi bem fora de casa. Eu não pude ir lá, mas eu sofri que foi um camelo aquele jogo. O jogo mais difícil, velho. Em casa eu lembro de um do Atlético Mineiro, que a gente precisava classificar. Eu tô tentando lembrar se é esse. 2013, da Libertadores? Porque eu já tava fazendo Vitor. E foi um jogo assim, e a gente tava muito... E eu lembro da vibração, da explosão, Mas assim, eu tô tentando pensar que jogo que foi mais Porque, difícil. assim, é difícil que a gente precisaria criar algum padrão, né? Porque assim, jogo mais difícil, eu vou lembrar de momentos específicos do São Paulo jogar contra o rebaixamento, a vitória contra o Cruzeiro em 2017, em que o São Paulo fez 3 gols de bola parada, achou um pênalti para virar o jogo. Ceni, né? O Cruzeiro Rogério perdeu o Rogério Ceni perdeu, não. O Rogério pegou um pênalti. Foi isso que ele pegou um pênalti e fez o gol. Não, isso foi 2006. Isso foi quando o São Paulo estava sendo campeão brasileiro, chegando em final de Libertadores, atual campeão do mundo. Foi legal. Foi muito legal. Só que eu tô falando em 2017. O Cruzeiro perdeu o pênalti, amassou o São Paulo. Ah, tá, sim. O São Paulo fez 3 gols de bola parada, 2 gols do Hernanes e uma assistência do Hernanes. Foi mal o Hernanes esse jogo. Né? Foi mal. Mas teve esse, em 2013, teve um jogo contra o Vitória, no Morumbi também. O São Paulo ganha também de 3-2, igual nesse jogo contra o Cruzeiro. Foi um assalto, o jogo, até numa entrevista famosa do Rogério, nós já estamos uma bosta, os caras ainda vêm aqui e faz o que faz. O Rogério falou, porque eu não posso falar. O Rogério abriu, mas o Rogério fez, tem que seguir o Rogério fez. O Rogério é jornalista agora. Não, mas não tem problema. Mas enfim, teve isso. A gente teria que... A gente faz o seguinte, na próxima sessão que a gente fizer, a gente pensa com calma e traz um... Mas vamos falar um hoje assim que não é o definitivão. Que não é o definitivo. Fora de casa, eu vou lembrar do São Paulo Atlético Mineiro em 2016, na Libertadores. Esse jogo foi extremamente complicado. São Paulo com Denis no gol, então toda a bola era muito perigosa, extremamente perigosa. Você não sente saudade de ter um goleiro tão ruim que cara, qualquer bola assim, por exemplo, o cara deu um balão, você fala, caraca, será que vai ser gol? Tem uma emoção diferente. Teve isso, teve um lance que o cara do Atlético cabeceia a bola muito mal. E a bola só quica assim na frente dele, gente, nossa, ainda bem que o cara não cabeceou bem essa bola. Enquanto a gente tá pensando isso, a bola bate no peito do cara e vai pro meio da pequena área, a gente, meu Deus do céu. Cara. Não, eu lembro do Denis, agora ele tomou um gol recente em Portugal, que ele correu, ele errou a linha da bola, e ele correu e passou assim, aí ele trombou com o jogador. Então esse jogo, por tudo isso, entra certamente, eu fico com ele por enquanto. Do Atlético fora. E eu, em casa, o jogo mais difícil em casa... eu vou ficar com esse contra o Cruzeiro, porque o São Paulo saiu ali da zona de rebaixamento. Eu vou ficar com o do Atlético pela Libertadores, porque era Libertadores. E a gente tava se sentindo muito eliminado. Sim. E não aconteceu isso. E foi um... caraca! Quer dizer, tô presumindo que é o jogo mais difícil que deu certo, né? Porque, pô, teve jogo difícil pra Dedéu que deu muito errado. Quando é difícil, você perde e não faz nem sentido, né? Então eu vou ficar com... Olha só que curioso, a gente ficou em Minas, né? Eu fiquei com o Atlético, você ficou com o Cruzeiro, né? A gente ficou ali no... E fora, eu vou manter meu Liverpool. Eu não tava lá, mas olha, eu sofri muito. E pior, eu não tava lá e eu tava muito longe. Eu tava na Bahia nesse jogo. Eu tava morando em Barreiras, então eu sofri mais ainda. Tava a quilômetros de todo mundo. São Paulo, Japão e Barreira, Japão. Eu acho que tá mais perto. Então. Barreiras eu acho que é mais perto do Japão. Então depois de 38 minutos, caraca, nos próximos a gente tenta fazer um pouquinho mais curto. E não vai rolar. Certo? E tá cheiro de bolo, vamos lá comer bolo. O bolo de banana da Vivi. Então tá bom, galera, é isso. Um abração pra todo mundo. E vamos, membros. Essas foram as perguntas dos membros, para quem quiser saber mais. Das vídeo perguntas, fixado na descrição. Seja membro, legal. Na descrição do canal. Na página inicial do canal tem lá o Seja Membro, que tem todos os pontos, explica direitinho os 3 planos e tudo mais. Então, um abraço especial aos nossos membros. E vamos São Paulo, certo? E vamos São Paulo, certo.